O cenário político é o assunto mais comentado nos últimos dias. Será que o Lula vai continuar ministro? A Dilma deve renunciar? E o impeachment? Bom, para falar e esclarecer também algumas dúvidas sobre esse tema, está aqui comigo no estúdio o advogado e mestre doutor pela USP e também professor Gustavo Nicolau. Seja muito bem-vindo ao estúdio do Alphatina News. Muito obrigado, Caterine. É uma grande honra, um grande prazer conversar sobre esse assunto tão importante na vida prática, da nossa sociedade, um momento de grande amadurecimento que estamos todos vivendo. O cenário agora político e econômico eles estão em ebulição, mas você acredita que o estopim desse momento agora político brasileiro, ele começou ali no início da deflagração da 24ª fase da Operação Lava Jato? Caterine, é um momento político, não um momento jurídico. Eu acho que a semente deste momento que agora está dando frutos, bons ou ruins, mas está produzindo frutos, é a condução da economia com erros grosseiros que foram cometidos ao longo dos últimos 8 anos, para ser mais parcimonioso. Um sistema político equivocado, um sistema econômico equivocado e uma condução da economia errônea. E isso gera, no médio e longo prazo, uma insatisfação popular que fica difícil sustentar um governo, somado às claras evidências de corrupção que a investigação da Lava Jato concluiu ao longo desses 2 anos. Essa semana completou 2 anos de investigação. Quer dizer, a crise somado também a esse quadro aí de corrupção, de criminalidade, enfatizou esse momento. Sem dúvida, o cenário político, Caterina, ele sempre é informado e formado por vários fatores, nunca por um só. Então veja, um deles é uma clara inaptidão de habilidade e traquejo da atual chefe do executivo. Caterine, é necessário, é indispensável para um político descer do seu palanque, descer do seu palácio e conversar com os deputados, conversar com os senadores, conversar com as bases. Aparentemente, ela não tem a menor paciência para isso. Isso é importante num sistema que desenvolve uma separação de poderes harmoniosa. Um depende do outro de uma forma ou de outra na Praça dos Três Poderes. Some-se a isso uma terrível corrupção que foi comprovada em diversas oportunidades, gravações telefônicas que, legais ou não, Caterine, chocam a população. É chocante ver um chefe do executivo falando termos de baixo calão, falando termos grosseiros, um prefeito de cidade falando mal de cidades vizinhas. É chocante para a população esse tipo de coisa. Um cenário econômico péssimo, a pior recessão da história do Brasil. Tudo isso somado torna um cenário absolutamente desastroso para a condução da política de um país. Agora, pegando a deixa sobre as ligações aí que a população pôde ouvir, vem ouvindo na mídia no decorrer desses dias, você acha que elas deveriam ter vindo a público ou não? Caterine, veja, me parece, eu não leio os autos do processo, então é perigoso dar uma opinião. Mas realmente, me parece, segundo a imprensa, segundo o que temos lido e segundo o meu mundo jurídico, que houve em algum momento um desvio de conduta, uma ilegalidade motivada por um juiz que está há 2 anos trabalhando nisso e que percebeu que conseguiram dar um jeito de tirar o investigado, de tirar ali o futuro réu das mãos desse juiz que trabalhou durante 2 anos para isso. Pode ter havido. E isso tem que ser apurado e condenado pelo Tribunal Regional Federal, ao qual ele é submetido, Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Isso será apurado e pode ter certeza que ele será punido. Não com a perda do cargo de juiz, mas alguma reprimenda, algum tipo de advertência será dada. Ponto. Dito isso, eu me lembro de um querido professor meu que dizia na faculdade o seguinte: é sintomático como o sujeito culpado, o sujeito que não tem mais como esconder os fatos que se demonstraram contra ele, que ele passe a combater os meios investigatórios e não o mérito da coisa. Então, com essa manobra política aí do Lula, ele acabou praticamente assinando um atestado de culpa? Politicamente, sim. Me parece que para a população, de um modo geral, parece que sim.
E, de novo, voltamos para o cenário político da coisa. Não um cenário jurídico estricto sensu, com provas produzidas. Mas na noite que antecedeu a posse, eu, por acaso, estava circulando de carro por São Paulo, e eu passava e via as pessoas nos prédios ligando e desligando as luzes, batendo panelas, aos milhares. A Paulista fechada mais uma vez. Isso demonstra que a população percebeu o truque que foi feito para se desviar de uma investigação judicial. Mas em questões jurídicas em si, o ex-presidente Lula, ele ainda não é nem réu. Sim. Seria um processo ainda longo. Sim. Até uma possível acusação aí, ele ser culpado. A justiça no caso concreto, depois de analisada milhares de páginas de documentos e provas, uma sentença condenatória é papel do judiciário. É bem possível, e diria até provável, que as gravações telefônicas sejam consideradas provas ilícitas e, portanto, declaradas nulas no processo judicial. Não tem problema. O problema é o julgamento político que as ruas e que a Câmara dos Deputados vai fazer no processo de impeachment. A Câmara não precisa de provas. O Collor foi absolvido de tudo no STF, mas foi submetido ao impeachment de maneira absolutamente rápida, porque o deputado não precisa justificar o voto dele. A gente já entra na questão do impeachment aí da presidente Dilma Rousseff. Mas antes, você acredita que os 20 processos aí nas costas do Lula voltados para o Ministério, eles vão se concretizar? De alguma forma ele fica ou ele sai do Ministério? O que você acha? Eu acho que fica. No fim das contas, acho que fica no Ministério. Só me parece um pouco bastante curioso, para não dizer absurdo, que no domingo nós tenhamos tido a maior manifestação cívica da história do Brasil, de novo, nunca antes na história deste país, para usar uma expressão muito cara pelo presidente Lula, no qual ele era o cerne da manifestação. Havia ali bonecos dele vestidos de presidiário, outro vestido de jararaca. Ouvimos os clamores da rua e 3 dias depois ele é ministro-chefe da Casa Civil. É um tapa na cara de cada um dos 3, 4 milhões de brasileiros que saíram às ruas no domingo uma espontaneamente. Afronta, né? É uma afronta. Politicamente é uma afronta. Me estranharia muito se esse sujeito volta em 2018, por exemplo, é candidato e é eleito. Mas, de certa maneira, essa manobra política aí para ser julgado diretamente pelo STF, ele coloca em xeque o valor do STF. Tudo bem que dos 11 ministros que representam o Supremo, 8 foram indicados e nomeados pelo Lula e pela Dilma. Mas a nomeação diretamente causa uma certa descredibilidade aí do STF? Sem dúvida. O mero artifício de ele correr no STF como se fosse um porto seguro para a sua absolvição, já é uma afronta ao STF. Então, eu acredito que o STF, apesar de 8 ministros indicados por eles, eu acredito que o Supremo Tribunal Federal ele vai olhar com bastante atenção para esse processo. E o Rodrigo Janot, procurador-geral da República, já se manifestou ontem nesse sentido de que ele não deve nada a ninguém, que ele foi escolhido e que ele precisa cumprir a função constitucional dele. Então, eu acredito que essa manobra pode encorajar o STF a investigar ainda mais a fundo os autos desse processo que agora serão encaminhados. Então a gente tem que aguardar aí os próximos capítulos dessa questão. Agora, falando sobre o impeachment da presidente Dilma, quais termos ou de que forma ela pode ser impeachmentada? As pessoas elas acreditam que precisa de uma causa concreta e um julgamento para isso. Explica um pouquinho como é que funciona essa questão do impeachment. É uma excelente pergunta. Para a Caterine, cidadã brasileira, ser condenada, por exemplo, por lesão corporal grave, você, Caterine, precisa se enquadrar estritamente, com uma precisão fidedigna, ao que o Código Penal chama de lesão corporal gravíssima. O juiz de direito, num julgamento jurídico, jamais pode colocar você, Caterine, um dia sequer na prisão, sem que ele fundamente que você incorreu exatamente naquela conduta e que isso está exatamente provado naquele conjunto probatório dos autos. Esse é um julgamento jurídico. Ok. Precisa ter prova, precisa ter testemunha, uma câmera que tenha filmado, pessoas que viram, os policiais que viram você saindo bêbado do carro. Precisa ter a consequência, que é a lesão corporal gravíssima no sujeito.
Esse é o julgamento jurídico. Se não for assim, ele é nulo. Agora, um julgamento político, que é o que vai acontecer, que é o impeachment no planeta Terra, no planeta democrático, no mundo inteiro é assim, ele é político. Então não necessariamente precisa de provas. A Lei 1079 de 50 é a que define quais são os crimes de responsabilidade, que não são iguais àqueles do Código Penal. Veja, por exemplo, Código Penal, matar alguém. São duas palavras. Se você não se encaixar exatamente nisso, não tem homicídio. Agora, os crimes previstos na Lei 1079 de 50, que são os que possibilitam o impeachment. Atentar contra a soberania da nação. Atentar contra o orçamento da União. É uma questão mais de interpretação. Aberta. São o que nós chamamos de tipos penais abertos. O que é atentar contra os princípios da Constituição? Contra a soberania do país, contra as leis orçamentárias, contra a separação de poderes. Percebeu como é aberto? Fica ao juízo de valor do deputado. Então agora cabe ao comitê especial votar. Se ele acredita que houve algum desvio adequado aí ao termo do impeachment, cabe a ele simplesmente julgar. E se me permite uma ponderação, estão valorizando essa comissão? Quem vai votar, quem não vai, quem vai compor a comissão de 60 deputados? Com todo respeito, não vale nada. Porque a comissão do impeachment, dizendo sim ou dizendo não, isso vai a plenário. E no plenário existe a necessidade de 2/3 dos deputados, que é o maior quórum previsto dentro da Constituição Federal. 342 deputados dizendo sim, assim como fizeram com Collor. O que importa é o número 342. 342 votos, e os jornais de hoje todos já estão fazendo conta, exatamente como faziam na época do Collor. 342 deputados levantando a mão dizendo sim, em votação aberta, abre-se o processo de impeachment. Aí tem um ponto importante. A vida inteira, Caterine, a vida inteira, todos os livros de direito constitucional do Brasil diziam, e foi o que aconteceu com Collor, a Câmara dos Deputados autoriza, com 342 votos, o processo de impeachment. O processo de impeachment. Ela só autoriza a abertura. E isso já é suficiente para que a presidente da República seja afastada por 180 dias. 180 dias. O que mata o sujeito politicamente. Collor, quando ele saiu, aquela cena de, cara, rosto erguido, de mão... Ele já fica em desvantagem política a partir daí. Ele está morto politicamente. Aquele dia que o Collor saiu, era um afastamento temporário de 180 dias. Foi logo após a decisão da Câmara. Aberto o processo, então, por 342 votos, vamos para o Senado. E o Senado julga. Veja só, a Câmara autoriza. O Senado julga. 2/3 também, que dá 54 votos. E ele condena ou não sob a presidência do presidente do STF. Constituição que manda. Então Lewandowski, ele cruzaria a Praça dos Três Poderes, iria até o Senado e seria o presidente do julgamento. É bem interessante esse passo a passo, Sim. Mas no decorrer aí desse processo, aliás, dessas etapas, quanto tempo você acha que a gente tem até uma conclusão final a respeito do posto da Dilma, ela ser impeachmentada ou não? O que aconteceu em dezembro, que foi muito triste, foi que o Supremo Tribunal Federal, com 8 ministros escolhidos pelo atual partido no poder, ele disse o seguinte, contrariando todos os livros de direito constitucional do Brasil, tudo o que se sabia de impeachment na história do Brasil. Ele disse, para afastar 180 dias, não basta a Câmara. Eu preciso que o Senado também autorize o processo. Foi esse o golpe, na época eu achei fatal contra o impeachment. Eu falei na época, matar o impeachment. Porque quando você exige isso, você exige 54 votos no Senado contrários para então afastá-la por 180 dias. E é assim que vai funcionar. Então nós teremos 342 votos na Câmara, dizendo sim, supostamente, vamos para o Senado e lá eu preciso de 54 votos. Aumentou um pouquinho, eles inseriram uma etapa a mais para afastar por 180 dias.
Tudo considerado, eu acredito que em 60 ou 70 dias nós teremos uma resposta já da Câmara. E então é o Senado, com 54 votos, que vai decidir. Acho que cabe duas ressalvas. O PRB saiu ontem do governo, ele tem 21 deputados federais. Nenhum cacique do PMDB foi à posse do Lula, o que já dá uma boa conotação de um eventual desembarque. Sim, a perda de apoio. Se me permite uma ponderação. Por que tudo isso? Porque um poder legislativo consegue controlar o poder executivo dessa maneira. Os poderes, eles têm que se autocontrolar. Necessariamente um depende do outro. Veja que curioso. O poder legislativo cria a lei, o poder executivo sanciona ou veta, e o Supremo Tribunal Federal fala se ela é constitucional ou não. É um exemplo. Mais um exemplo interessante. O presidente da República escolhe o ministro do STF e o Senado homologa. Então eles estão sempre em constante uma tentativa de balanceamento e equilíbrio, para evitar que um poder se sobreponha como se fosse um rei, um imperador no país. E é por isso que é tão importante que um presidente tenha uma ótima relação com a Câmara. E cá para nós, para um presidente ficar com menos de 1/3 da Câmara, é porque não houve ali uma habilidade política mínima, né, uma humildade mínima na condução das coisas públicas do país. Mas se a gente supôsse aí um cenário no qual a Dilma ela se mantivesse presidente, o Lula ele continuasse como chefe da Casa Civil, qual que é a estratégia deles? Como é que você vê o cenário se eles se mantiverem nos postos e nos cargos que estão agora? O cenário é: a Dilma precisa do Lula para se manter no poder e o Lula precisa do cargo para não ser preso. Me parece que não há projeto mais. Não há um plano. Não há uma estrutura para melhorar a economia deste país, porque as ideias que o Lula esboça de economia, neste momento, são aquelas mesmas ideias produzidas há 4 anos e que já não deram certo. Estão dobrando a aposta. Até 2018, você acha que esse cenário aí, ele se segura, ele se sustenta? Até 2018. Sim. Tem uma visão otimista e uma pessimista. A otimista: o Lula, como um excelente articulador político que tem paciência para dialogar com o deputado do menor estado da federação, que tem essa habilidade, que gosta de fazer isso. Ele tenta formar um time de primeira linha. Já estão falando em Henrique Meirelles, falaram até em Palocci, que não são nomes ruins, para tentar reavivar a economia do país, para tentar reavivar a base do governo na Câmara dos Deputados e para tentar conduzir o país numa melhora até 2018. Essa é a visão otimista. Agora pessimista. Vamos para pessimista agora. A visão pessimista. A Dilma precisa do Lula para não cair. O Lula precisa do cargo para não ser preso. É só nisso que eles estão pensando. Essa é a visão pessimista. Eles não têm um projeto para o Brasil. Eles têm um projeto para eles só sobreviverem no poder até 2018. O perigo dessa segunda via é que o Brasil vai agonizar. Pois é, eu vou entrar nessa pergunta. O que esse plano aí pessimista e também o otimista, eles afetam diretamente a população? Ótima pergunta. Afetam a vida prática, cotidiana e diária da população, especialmente da mais pobre. Aquela que ouviu nas eleições de 2014 que ia faltar comida no prato. Não poderiam ter sido mais proféticos, vai faltar mesmo comida no prato. Por quê? O governo, Caterine, ele fala por leis. O governo não pode fazer nada sem lei. Quem aprova a lei que o governo manda é a Câmara dos Deputados e depois o Senado Federal. Sem uma base muito sólida, muito forte, o governo não consegue aprovar lei nenhuma. Não aprovando leis, as reformas necessárias para a melhoria da nossa economia não acontecerão. E o país continuará numa absoluta estagnação econômica, numa absoluta recessão, com o desemprego aumentando, já estamos falando em 8%, inflação, juro alto, que conseguiram uma façanha juntar inflação num quadro de recessão de -4 e -3,8. É uma façanha econômica que nem Harvard consegue entender como, porque quando tem recessão, a inflação cai.
mas conseguiram unir os dois firmemente. Isso afeta as camadas mais pobres da população, que precisam do emprego, que precisam de crédito, que precisam de juros baixos, afeta a distribuição econômica como um todo, afeta a arrecadação de tributos e, por que não, a distribuição de riqueza, a qual, por exemplo, eu sou totalmente favorável, com critérios, com maneiras, mas eu sou totalmente favorável. Isso tudo somado afeta o cotidiano da família brasileira. Se for até 2018, a situação vai agonizar cada vez mais, e se hoje nós respiramos por aparelhos, nós vamos vegetar daqui a alguns meses ou anos. E isso pode ser muito perigoso para o cotidiano de uma família. O impeachment resolveria? Não sei, mas algo precisa ser feito. Acredito que, como aconteceu com o Itamar Franco, em 92, ele pode assumir com uma certa legitimidade, com uma certa aura de um sujeito conciliador, Michel Temer, e ele conseguiria esse apoio político para aprovar as medidas necessárias. Até porque ele já se desvinculou do PT. Exatamente. E mais que isso, a pessoa que assumir a presidência, ela não pode ter a ambição de se reeleger. Porque as medidas que serão necessárias, Caterina, para o novo presidente, seja agora, seja em 2018, elas são absolutamente impopulares. Elas tiram salário das pessoas, tiram direitos das pessoas, mexem com previdência das pessoas. A indexação do salário mínimo na Previdência é uma coisa que está sendo discutida e necessária há anos. O ministro da Previdência disse que a nossa Previdência é um trem num trilho e que lá na frente tem uma grande curva e o trem está sem freio. Ele falou. Isso vai estourar em algum momento. Então as medidas são radicais, absolutamente impopulares, necessárias e drásticas. O sujeito que tomá-las, ele não se elege nem para síndico de prédio no dia seguinte. E parece, historicamente, neste contexto, que Michel Temer será a pessoa que vai fazer isso. E ele já disse que não tem a intenção de se candidatar a presidente em 2018. Então ele assumiria, chamemos assim, um governo tampão, no qual medidas drásticas seriam tomadas, para que, estamos falando em 2018, 2019, a economia comece vagarosamente a ascender. É isso aí, muito obrigada, Gustavo Nicolau, doutor. Imagina, foi um prazer imenso. Queria que você deixasse os seus contatos para as pessoas acompanharem o seu trabalho também no YouTube, no seu site e também conhecerem seu trabalho se quiserem entrar em contato para algum serviço. Obrigado, muito gentil essa oportunidade que vocês me oferecem. No meu site, que é o gustavonicolau.com.br, estão todos os meus contatos. Tanto a conta no YouTube, Twitter, Facebook, né, Periscope, como etc. Né? Estamos lá em todos esses canais e nesse site, gustavonicolau.com.br, você já consegue ter acesso a todos os meios de comunicação comigo, contatos, palestras, assim por diante. Será um imenso prazer. Então é isso, gustavonicolau.com.br. Muito obrigada, seja bem-vindo outras vezes aqui no Alfatiano News. Eu espero que essa novela aí ela tenha um desfecho bom, apesar de ainda um pouco pessimista para a população. Será um imenso prazer retornar aqui. Obrigado pela oportunidade. Bom, e a gente encerra esta edição do Alfatiano News assim, mas vai lá no nosso WhatsApp também no 996540505 e mande uma foto, vídeo ou sugestão de pauta. Eu fico por aqui. Tchau, tchau.